Uma muito boa tarde aos caros e ilustres participantes deste evento sobre o compartilhamento de infraestrutura de postes organizado pela Conexis Brasil Digital. Sinto-me muito honrado pelo convite que recebi em nome da ANACOM, o regulador português das comunicações eletrónicas, para poder participar neste importante evento sobre uma matéria tão relevante na ótica do desenvolvimento das redes de muito elevada capacidade, agora designadas de redes gigabit, que é o compartilhamento da infraestrutura de postes. Assim, aproveito desde já para endereçar uma palavra de agradecimento pelo convite recebido ao Sr. Diretor de Regulação e Autorregulação da Conexis Brasil, o Dr. José Alexandre Picalho, e à Gerente de Regulação e Autorregulação, Dra. Regina Nascimento. Uma outra palavra muito especial ao Vice-Presidente Moisés Moreira, da Anatel, com quem tive a oportunidade de reunir em fevereiro deste ano na ANACOM em Lisboa, e onde tivemos a oportunidade de trocar umas impressões sobre esta matéria. De facto, é muito importante para a ANACOM poder acompanhar estes desenvolvimentos no país irmão, Brasil, matéria que o meu caríssimo ex-colega e ex-administrador da ANACOM, Dr. Sandro Mendonça, pugnou e continua a pugnar sempre com grande propriedade. Na impossibilidade de poder comparecer de forma presencial hoje em Brasília, faço esta intervenção gravada, que é o meu contributo para esse importante evento. A partilha de infraestruturas de postes, tal como a partilha de infraestruturas subterrâneas, é absolutamente decisiva para a implementação das redes de comunicações eletrónicas, de muito elevada capacidade. Sem descurar o princípio da neutralidade tecnológica, refiro-me especificamente à instalação de redes de fibra óptica até casa, Fiber to the Home, as quais envolvem a fixação nos postes de cabos de rede e cabos de drop, os chamados cabos de cliente, e equipamentos, por exemplo, os pontos de distribuição ópticos, os PDOs. Sei que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em conjunto com a ANEEL, publicaram, em fevereiro deste ano, uma consulta pública sobre proposta de regulamento de compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, consulta pública que terminou já há algumas semanas, estando projetado publicar-se em breve o regulamento conjunto ANEEL-Anatel sobre esta matéria. E tal como comunicado há precisamente uma semana atrás, também está para breve a publicação de uma portaria apelidada de Poste Legal, que estabelecerá a política nacional de compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia e prestadores de serviços de telecomunicações. Foco-me assim, para efeitos deste evento, nos postes geridos por empresas de distribuição de energia elétrica. Ora, em Portugal vigora desde 2009 o Decreto-Lei 123, que estabelece, entre outros, o regime aplicável ao acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, ou seja, traduzindo, inclui o regime aplicável ao acesso a postos de energia elétrica para instalação de cabos e equipamentos de telecomunicações. O Decreto-Lei 123 antecipou em Portugal, em cerca de 5 anos, a Diretiva Europeia de Redução de Custos de Implementação de Redes de Banda Larga, publicada em maio de 2014, sem prejuízo de ter transposto em 2017, e funciona de forma complementar à regulação do poder de mercado significativo exercida pelo regulador, a ANACOM, na qual se prevê a obrigação de acesso a postes do operador histórico, a antiga Portugal Telecom, hoje Mel Altice, consubstanciada na oferta de referência de acesso a postes, a conhecida ORAP. A regulação do acesso a infraestruturas, no regime PMS e o Decreto-Lei 123, ao abrirem um acesso às infraestruturas de postes e condutas, contribuir decisivamente para que Portugal, no contexto europeu, seja um dos Estados-membros com maior taxa de cobertura de alojamentos com redes gigabit e com maior percentagem de subscrições, take-up. Nos termos do Decreto-Lei 123, os operadores de distribuição de energia elétrica, detentores ou gestores de infraestruturas aptas, estão obrigados a assegurar aos operadores de redes de comunicações eletrónicas o acesso a essas infraestruturas mediante condições remuneratórias orientadas para os custos tipificados no artigo 19º, sendo que apenas podem recusar o acesso com base num conjunto de casos previstos na lei e devidamente fundamentados. Essas empresas de distribuição de energia elétrica estão também obrigadas a cadastrar as infraestruturas de postes numa base de dados concebida e gerida pela ANACOM, o SIA, Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas, que é acessível, entre outras entidades, por operadores de redes de comunicações eletrónicas. O SIA é, assim, uma ferramenta indispensável de governança informacional que promove a transparência e um caminho para um melhor controlo e eficiência coletiva dos ativos.
Devem também essas empresas de distribuição de eletricidade publicitar os procedimentos e condições para o acesso às infraestruturas, os quais devem conter, entre outros, as condições remuneratórias e as instruções técnicas estabelecidas para a utilização das infraestruturas. Neste contexto, o maior operador de distribuição de energia elétrica publicou estes procedimentos e condições sob a forma de um regulamento, no qual incluiu o valor da compensação a receber pelo acesso e utilização dos postos de baixa tensão e as instruções técnicas aplicáveis à instalação de redes de comunicações eletrónicas. Relativamente ao preço de acesso e utilização de infraestruturas aptas, em conformidade com o previsto no artigo 19º do Decreto-Lei 123, a ANACOM, em dezembro de 2019, aprovou um projeto de regulamento que está publicado em Diário da República desde janeiro de 2020, no qual é especificada a metodologia para apuramento dos preços de acesso e utilização das infraestruturas aptas, incluindo naturalmente os postes. O racional do preço mensal de ocupação de espaço em poste consta do artigo 29º desse projeto de regulamento e depende naturalmente do custo do poste, que incorpora várias componentes de custo, da amortização, da operação e manutenção, e também do número médio de fixação de cabos por poste. Desde o início de vigência do Decreto-Lei 123, que o preço praticado pela fixação de um cabo de rede nos postes da maior operadora distribuidora de energia elétrica foi idêntico ao preço de fixação de um cabo de rede em poste do operador identificado com PMS, a MEL, ou seja, 1,25€ por fixação de cabo, o que resulta num preço anual de 15€. Entretanto, durante o ano 2022, na sequência da deliberação da ANACOM da alteração dos preços da ORAP, o preço de fixação de cabo em poste da MEL Altice reduziu-se para 1€ por mês. Finalmente, destaco que no âmbito da coadjuvação ao governo português está prevista a apresentação pela ANACOM de uma proposta de revisão do Decreto-Lei 123. No tocante às condições de acesso e utilização das infraestruturas aptas, relevo que a Diretiva de Redução de Custos, a Diretiva Europeia de 2014 e também a proposta da Comissão Europeia de Regulamento GIA, Gigabit Infrastructure Act, de fevereiro deste ano, estabelecem que o acesso e utilização das infraestruturas aptas deve ser assegurado em condições justas e razoáveis, e não, como prevê o Decreto-Lei 123, na redação atual, mediante preços orientados para os custos. Uma eventual alteração deste tipo, aproximando a redação da Lei Nacional à legislação europeia, não impedirá, no entanto, que no apuramento daquela remuneração justa e razoável se venha a decidir por um preço orientado para os custos. Assim, a análise das condições de acesso e utilização das infraestruturas seria feita com base na avaliação da situação concreta que for apresentada, sendo útil e adequada a publicação de linhas de orientação a seguir para se apurar da justiça e razoabilidade da remuneração solicitada pelas entidades que exploram as infraestruturas, neste caso os postos de energia elétrica. Termino assim o meu contributo para este importante evento, aproveitando de novo para agradecer o convite que me foi efetuado e a atenção dispensada.